irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diz glória a Deus bem forte. Temos que nos alegrar, né, numa manhã tão linda, tão bonita, onde Deus tem nos dado a oportunidade de mais uma vez estarmos na presença dEle. Pode tomar seu assento, queridos irmãos. Então hoje, como o irmão já deu início aqui, falou, nós vamos ver aqui hoje a lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Amém? Olhe bem na expressão, né? A sutileza, quer dizer que é algo muito sutil, né? Algo que não é forte, não é marcante, é quase imperceptível, mas nós vamos ver como tem poder para ir contra toda a obra de Deus, né? A sutileza do materialismo e do ateísmo. Depois nós vamos ver aqui que vai dizer que é duas faces da mesma moeda. Significa que causa o mesmo mal, né? O mesmo atrapalho, a mesma dificuldade para a vida daqueles que querem ter uma vida séria com Deus. Nós vamos ver aqui então na introdução, que diz: nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, aquilo que eu falava aqui, olha como Satanás tem um poder, né, irmãos, em preparar as coisas para dificultar a obra de Deus. Mas ele não tem preocupação em fazer alarde, ele não tem preocupação em fazer coisas grandes assim que vão aparecer. Não, ele vai bem devagarinho, né? Vai trabalhando com calma, vai criando situações para dificultar, como diz aqui, a vida do cristão. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicações da nossa fé, mesmo que não acreditam ou desdenham dela, como 1 Pedro 3,15. Isso inclui o materialismo e o ateísmo. Então, aqui nessa introdução, nós vimos que há uma grande obra de Satanás, né? Eu digo grande não na expressão, mas o tempo que ele está levando para preparar as coisas, né? Nós vemos que nos últimos tempos, muita coisa tem mudado. E esses irmãos mais antigos aí vão compreender bem isso, né? Antigamente você tinha muito respeito pelo pai, pelos avós, pelos mais velhos, né? Não precisava ninguém vir ensinar, já parecia que já se nascia sabendo que tinha que ter respeito, né? Pelas pessoas, pelas instituições, pelas palavras. Agora parece que devagarinho isso tudo foi mudando e não é necessário mais, né? Se ninguém te pedir, tu não precisa ter respeito, né? Ao contrário, tem muita gente querendo impor respeito, né? É como os ativistas aí dessa geração aí que se levanta contra as coisas normais, né? Os LGBT, que muitas das vezes eles querem ter respeito, que queiram ter respeito por eles, mas eles não nos respeitam na nossa fé. Então, olha como as coisas estão mudando. Isso é uma obra de Satanás que está sendo preparada, né? Porque Satanás sabe que os dias estão se passando e que está chegando a volta de Jesus, e ele quer tentar impedir o máximo de pessoas que sejam salvas naquele dia. Então, por isso essa sutileza, mas que tem um poder muito grande para destruir, para atrapalhar, para impedir, né, que as coisas aconteçam. Então, o primeiro tópico aqui vai dizer: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro, nós vamos ver, então, o materialismo, que já está dizendo na sua expressão, né, coisas materiais, né? Então, diz assim: o materialismo é a doutrina segundo a qual
a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Então aqui já começa o primeiro grande engano e grande dificuldade. E não é difícil de ver pessoas que vivem a sua vida dessa forma, né? Pessoas que não se importam se existe outra coisa ou não. O que vai acontecer depois da morte? Elas vivem pelo aqui e pelo agora, né? Elas vivem querendo apenas coisas materiais, desfrutar das coisas aqui da terra e não se importam no que está por vir. Pensam que simplesmente aqui tudo vai terminar um dia e não precisa de mais nada. Então esse é o materialismo, né? Aí diz assim, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material, conhecido. Então eles não se importam com as coisas espirituais. Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Portanto, então, para eles, para que religião? Para que estar na igreja? Para que, né, orar? Para que falar com um Deus que eu não estou vendo? Eles querem apenas as coisas que se veem, né? Dão muita importância para as coisas de valor aqui da terra. E nós sabemos muito bem que todos os dias aí, você vai num velório e você vai ver que aquele que morreu ali não levou nada, né? Por mais bens que tenha. Uma vez eu vi a expressão de um rapaz contando que o seu patrão era muito rico e ficou doente e antes de morrer, estava à beira da morte, já condenado. Diz que ele disse assim, olha, se eu soubesse, se tivesse cura, eu dava a metade dos meus bens para ficar curado. E aquele empregado ficou pensando, poxa, meu pau tá pão duro. Para sobreviver ele dava só a metade. Ele não ia dar toda a sua fortuna, né? Para continuar vivendo. Então olha como uma pessoa, mesmo na hora de partir, ela está dizendo, não, eu abriria a mão só a metade, né? E trocou. Para ver como muitas vezes as pessoas se apegam às coisas materiais e dão um valor muito grande até a última hora, né? Nós poderíamos imaginar assim, não, mas um rico, quando estivesse à beira da morte lá, ele poderia doar seus bens, poderia fazer obras grandes. Não se vê isso acontecendo, né, irmãos? Vamos ser realistas. Até a última hora a pessoa ainda quer se agarrar e achar que aquilo ali vai valer para alguma coisa depois da morte. E nós sabemos que não. Por isso que as coisas que não se veem, né, são mais importantes, né? Para nós que entendemos o plano espiritual, sabemos que as coisas que se veem são temporárias, são passageiras, tem um tempo determinado e não adianta, não vai passar disso. Então diz assim, isso porque segundo eles a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Desta forma, o materialismo diz que os milagres se tornaram não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Olha só o que o materialista pensa, né? Que milagre não existe e não precisa existir. Por quê? Porque ele acredita que ele trabalhando, ele estudando, ele, quem sabe, dando um golpe, ele vai adquirir as coisas, ele vai sobreviver, tudo vai acontecer. Então ele acha que tudo é simples e prático, né? Então ele não acredita, por isso ele vive uma vida só no material. Assim a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, conforme Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então ele não aceita, né, o materialista, ele não aceita as coisas, e essas pessoas aqui, irmãos, nós conhecemos muitos, né? E esses muitos aqui, normalmente, é muito difícil de se converter ou de aceitar uma palavra. Por quê? Porque a visão dele não está naquilo que nós vemos, né? E como é difícil quando você está vendo uma coisa e aquela pessoa está olhando para a mesma direção, mas está vendo outra coisa, né? E você fica pensando, poxa, mas não estão vendo isso? Como diz aqui no início, a própria criação de todas as coisas é que comprova que existe um Deus, né? O ser humano, até como eu falava, uma pessoa doente, ela pode parar e pensar assim, pô, o corpo humano é tão perfeito, né? O corpo humano é feito de tanta delicadeza, detalhes ali, para funcionar, para nos dar vida, para nos colocar de pé. Isso expressa a criação de Deus, né? Não existiria de outra forma como tudo isso foi feito tão perfeitamente, somente pelo poder e a mão de Deus. Então isso comprova. Mas mesmo assim as pessoas parecem que não querem aceitar, né? São duras de coração, como diz aqui a palavra, pessoas duras que endureceram o seu coração e agora enxergam só o materialismo. E vamos
falar aqui abertamente, né? Muitas das vezes é mais fácil. É mais fácil ser um ateu, não é? Porque o ateu quer estar fora de tudo, né? Ele não quer prestar conta a nada. Ele quer seguir pela sua razão, pelo seu pensamento. Por isso se torna fácil ser ateu. Porque ele não quer prestar conta nem para si mesmo. Ele quer fazer o que quer, ele quer viver, como diz, né? Deixar a vida me levar, como diz a canção aquela. Por quê? Porque ele não está disposto a prestar conta a ninguém e a nada. Então, nós não, pelo contrário, nós estamos entendendo que existe um Criador, existe uma força maior, existe um Deus controlando todas as coisas. Então eu não preciso, né? Eu automaticamente reconhecendo esse Deus, eu vou estar me moldando, eu vou estar me cuidando, porque eu sei que se esse Deus é tão poderoso, é tão grandioso, fez todas essas coisas maravilhosas, será que Ele não está cuidando de mim? Será que Ele não está me ajudando? Será que Ele não é capaz de me dar força para eu vencer a tribulação, a tentação, a dificuldade? Lógico que sim. Então olha como é diferente a vida daquele que crê num Deus poderoso. Enquanto o outro lá que está vivendo só pelas coisas materiais, ele vai se deparar com dificuldade e não vai conseguir resolver. E a explicação para ele é que era assim mesmo, né? Tinha que ser dessa forma mesmo. Então olha como é diferente, né? Agora no tópico 2 aqui nós vamos ver o ateísmo, que também é a mesma expressão, até um pouco pior ainda, né? Diz assim, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina de negar a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revela a Bíblia, em Gênesis 12, do 1 ao 3. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mão dada com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a material como sendo a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, não as da natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Então aqui nós vemos, irmãos, que o negar a Deus é muito antigo, né? O ser humano, lá no princípio, começou a ter as suas próprias ideias, né? Suas próprias formas de vida, e como eu dizia, se tornava muito mais fácil, né? E ainda hoje, nos dias atuais, nós vemos muitos ateus aí, povos ateus que muitas das vezes adoram animais, imagens, e eles acham sentido nisso, né? Isso que é o mais interessante, que eles têm ali como aquela, acho que é na Índia, que eles têm muito respeito pelas vacas, né? Então olha só, eles têm respeito por uma vaca e não têm respeito pela palavra de Deus. Não têm respeito por um Deus que está falando as coisas. Então como muda, né, irmãos? E outra vez, agora há pouco conheci uma história de um rapaz ali, que o indivíduo, certo dia, estava discutindo com a esposa e tal, uma dificuldade muito grande na sua vida, e a sua filha chamou a polícia, e a polícia veio, recolheu ele, levou na delegacia, prestou queixa. Ele não chegou a bater na esposa, mas ameaçou, quebrou as coisas, então foi considerado como Maria da Penha. Ele não foi preso, mas disseram para ele, agora tu não pode mais chegar de volta à tua casa. Se tu chegar de volta à tua casa, vão prestar queixa novamente e tu vai baixar direto ao presídio, né? Aí esse cidadão que disse que quando ele estava lá tendo o surto lá, ele dizia, não pode chamar a polícia, eu não tenho medo de polícia, não tenho medo de ninguém. Depois que levaram ele lá e falaram tudo isso e registraram, ele voltou e ele tinha na mesma rua onde ele morava, tinha uma parente. E vai ali para tua parente, então fica ali. Não, eu não posso ficar perto da minha casa, senão vão me prender. Então olha como mudou, né? O que ele pensava, precisou ali passar por tudo aquilo para agora ele ter respeito pelas leis. Respeito, impor um limite para ele agora. Agora ele estava respeitando o limite. Então olha como muda, né? Muitas das vezes nós pensamos assim, mas eu sirvo um Deus poderoso, grandioso, mas às vezes a gente se torna mais fácil
respeitar um juiz, respeitar uma pessoa física, respeitar alguém e não respeitar a Deus. Então olha, a primeira coisa que tem que criar no nosso coração é saber o temor de Deus. Temer Deus não com medo, mas temer Deus pelo poder que Ele tem. Temer a Deus pela grandeza que Ele é e que nós sabemos que Ele é. Então eu não vou pecar, não é porque o pastor vai ficar sabendo, não é porque o irmão lá vai me ver. Eu não vou pecar porque o meu Deus é tão grande, tão poderoso que eu não posso me esconder dele. Então é mais fácil eu começar a ter esse entendimento e ter o temor verdadeiro a Deus, porque a minha vida vai se tornar mais fácil. Eu vou começar a entender as coisas de outra maneira. E eu vou ver que Deus nunca me deixa só. Em todos os momentos da minha vida, Ele está comigo. Então é fácil respeitar a Ele. É fácil, saber os limites. Eu não preciso perguntar para alguém, eu posso isso, posso aquilo. Não, Deus está comigo, Ele está do meu lado. Então eu vou saber conduzir a minha vida. Então se torna fácil. Por que é mais fácil ter respeito por uma autoridade? Só porque é autoridade? Não. Nós temos respeito por uma autoridade porque ela é capaz de mudar alguma coisa em nossa vida. Esse cidadão, ele respeitou agora a lei porque ele sabe que ele pode ser preso. Então agora ele está respeitando. Então por que nós não vamos respeitar um Deus maravilhoso, que nos dá total liberdade, mas que nos mostra os caminhos e que nos mostra que também precisamos estar praticando as coisas corretas, conforme Ele está nos ensinando. Então, por isso que o ateu, muitas das vezes, irmão, ele se sente confortável, porque ele não quer participar disso. Ele não quer ter limites, ele não quer ter imposição, ele não quer ninguém dizendo para ele até onde vai ou não vai. Ele quer viver livre, sem nenhuma regra sobre a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele vai viver da regra que ele mesmo cria e vai sofrer com isso. Nós sabemos que os ateus, eles não são pessoas que vivem muito bem, pelo contrário, eles sofrem uma carga muito grande espiritualmente, tem um vazio muito grande. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro, têm muitos bens, é muito materialista, mas tem um vazio dentro do coração, Tem uma falta de Deus que torna aquela pessoa, às vezes, insuportável, Nós sabemos muitas pessoas que têm muitos bens, mas tu não consegue conversar com essa pessoa. É uma pessoa que não é agradável, é uma pessoa que só vê as coisas materiais. Então olha a dificuldade de ter uma vida sem Deus, E são esses os ateus. Então a sinopse do primeiro aqui, irmãos, diz assim: o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Amém? Então ficou bem claro, irmãos? O ateísmo e o materialismo. Então nós vimos aqui no resumo que não há uma expressão certa de quando começou ou não começou, mas nós vemos que nos últimos tempos, nos últimos dias, tem se tornado muito forte. Fala, irmão Guilherme. Exatamente. E aí, eu até vi uma postagem, aquilo eu achei que não era verdadeiro, mas eu vi uma postagem do cara empurrando seu carro, um Rolls Royce, aqueles, para dentro de um buraco, porque ele tinha dito que era para enterrar o carro dele, que valia muito junto com ele, nós temos que tomar muito cuidado, que realmente as pessoas estão dando valor a coisas e nós ficamos assim apavorados de ver como a expressão, o amor às coisas está mudando, O apego também, teve algumas semanas atrás que eu ouvi no rádio, não sei se alguém acompanhou, tinha um deputado falando sobre umas leis que ele está tentando implantar lá para os animais, que ele queria 2 dias de folga para os funcionários públicos que morresse seu animal, Então eu escutando aquilo e daqui a pouco ele estava falando, não, porque tu vê, Egídio, um animal que a gente perde é pior do que perder um filho. Poxa, aí deu vontade de desligar o rádio. Aí a gente vê que isso é realidade, Por mais que a gente ame os animais, a gente ame os bichinhos ali, mas a gente tem que entender que há um limite, Não posso comparar um animal ao meu filho, não posso comparar o amor, do animal ao meu filho. Eu fiquei pensando, poxa vida, mas um animal, por mais bonito, por mais apegado que a gente seja a eles, a gente tem que ter consciência que eles não vão durar mais do que 15 anos, 20 anos no máximo, Um animal dura. Então a gente até tem que ter essa inteligência, essa capacidade de se apegar, mas saber, a natureza humana vai levar esse animal nesse tempo.
Então, se você depositar muito amor nisso, você vai sofrer, né? Você vai ter dificuldade. E aquele deputado ali estava querendo embutir ali nos ouvintes que não, é a mesma coisa, é um amor como se fosse um ente querido que eu perco, então eu tenho que ter 2 dias de folga. Eu fico pensando, poxa, estão mudando os valores mesmo, né? Então, é verdadeiramente o materialismo no nosso dia a dia. O materialismo está realmente afetando as pessoas, as famílias, os lares, e a gente vê muitas famílias aí hoje em dia que já fizeram uma pesquisa que muitos casais não estão mais querendo ter filhos, né? Apenas animais domésticos, né? Olha só como a coisa está ficando bem difícil. No segundo aqui nós vamos ver então as raízes do materialismo e do ateísmo. A consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1,18, vamos ler Romanos 1,18. Amém. Era o texto até que nós já tínhamos lido no início. Então, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas já criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir o homem a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece, porque o homem que se diz sábio se tornaram tolos, como está escrito em Romanos 1,22. O salmista destacou: disse o nércio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem, inclusive a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia, como está em Marcos 7, 21 e 23. Vamos ver Marcos 7, 21 e 23. Porque de dentro do coração do homem é que procede o mal desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmias, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, essas coisas é que realmente trazem a origem do ateísmo, né? De não aceitar a Deus, não aceitar as coisas espirituais. No 2 vai dizer a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte de seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Isso é a imagem de Deus, que está em 2 Coríntios 4:4, né? Exatamente esse texto. E nós sabemos que é bem assim, né? O inimigo trabalha dia e noite para cegar, para endurecer os corações, para não deixar a palavra entrar. E mesmo quando a palavra entra, ele ainda trabalha para que aquele que começa a entender pare no caminho, né? Não se dedique mais, não busque mais. E como eu falava, muitas das vezes, não tenha o temor de Deus, né? Ao mesmo tempo que está na igreja dizendo que Deus é grande, poderoso, maravilhoso, que está em todos os lugares, ele é capaz de sair ali fora e pecar da mesma maneira, pecar do mesmo jeito. Então ele fala com a boca, mas não faz na sua vida verdadeiramente aquilo que está crendo. Então nós devemos crer e viver o que cremos. Se cremos que Deus é grande, poderoso, está em todos os lugares, devemos temer Ele e a sua presença, né? Não precisamos que ninguém nos imponha os limites. A presença dEle vai manifestar esses limites para nós. Amém, irmãos? O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar a Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como escreve a carta aos Romanos.
Então, mesmo com tudo, o coração do homem está tão endurecido, o diabo está trabalhando contra, que nós vemos uma geração aí que não quer saber de Deus, uma geração que prefere andar por si próprio e achar que todas as coisas são simplesmente o que termina aqui na Terra. Então a sinopse do 2 diz assim: o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo seu Deus deste século. Aqui nós vamos agora então, irmãos, passar para o 3, tópico 3, que vai dizer: pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. No 1 vai dizer a negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressuposto de sua crença a convicção da ideia que Deus não existe. Nesse caso, ambos eles dizem e afirmam que em provas científicas que negaram a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentaram fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Então é bem desta forma. Às vezes você se depara com uma pessoa e ela não quer te ouvir, né? Não adianta você dizer algo de Deus ou querer falar de Deus, porque ela já tem as suas convicções e não quer mudar. Então muitas das vezes é necessário até para você, quem sabe assim, que convive com essa pessoa, né? Um colega de trabalho, um parente, muitas das vezes, primeiramente orar muito, pedir muito para Deus, porque a gente sabe, né, irmãos, que lá no passado, quem sabe nós, quando estávamos na mesma posição, da mesma maneira, nós também éramos endurecidos, né? Eu lembro muito bem quando eu ia visitar meus irmãos, né? Meus irmãos moravam no mesmo pátio, um na frente e outro atrás, e os dois já tinham se convertido, né? E eu ainda não. E eu chegava lá, me lembro bem de um almoço que teve, e os meus irmãos me pegaram eu lá no fundo e as minhas cunhadas pegaram a minha esposa lá na frente. E começaram a falar coisas assim. Até não eram tão incisivos, mas a gente sabia que eles estavam querendo nos levar para a igreja. E nós depois saímos dali dizendo: poxa vida, me pegaram eu e tu, né? Querem porque querem nos levar para a igreja. Nós estávamos endurecidos o coração, nós não estávamos entendendo aquele plano ali. Naquela hora, naquele momento, nós não estávamos entendendo. Mas era Deus semeando, Deus trabalhando devagarinho, né? E não foi por aquela conversa que eu me converti, mas quem sabe, né? Aquilo ali no campo espiritual, né? Na obra de Deus, influenciou. Porque com certeza eles oraram por nós, eles pediram por nós. E no momento certo, houve a transformação. Então, nós devemos ter um pouco também de estratégias. Se você falou de Deus, aquela pessoa não aceitou. Se você vê que aquela pessoa até recusa qualquer coisa que você fala, então vamos orar primeiro, vamos pedir para Deus, quem sabe com testemunho, falando alguma coisa, não diretamente, né? Mas indiretamente, contando: olha, me aconteceu isso tão bom, eu pedi para Deus, Deus me deu, aconteceu na minha vida aquilo que eu estava pedindo, Deus é maravilhoso. Você não está passando dos limites com essa pessoa, ao mesmo tempo você está fazendo o seu Deus ser conhecido para ela, né? Para chamar a atenção. Nós sabemos que aqui essa lição vai mostrar que há uma dureza de coração, e essa dureza é real, é verdadeira. Nós não podemos pensar assim: essa pessoa não quer porque ela não gosta de mim. Não, ela está com o coração endurecido. E para quebrar um coração, somente o Espírito Santo, né? Porque é Ele que convence o homem, né? Diz a palavra bem clara que não é o poder das nossas palavras, mas é o poder do Espírito Santo que molda, que transforma, que faz aquela pessoa pensar de outra forma e dá acesso às coisas de Deus a serem transformadas na mente e no coração do ser humano. As Escrituras deixam bem claro que Deus o manifestou em Romanos 1,19. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe.
uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós, em Atos 17, 27. Pelo contrário, nós sabemos que ele está bem perto, né? Está junto de nós, e não só cantamos isso, né? Que ele venha fazer morada em nós, como literalmente ele quer morar, permanecer, não fazer uma visita apenas. Ele quer permanecer em nós, nos dando força para viver. No 2 vai dizer assim: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aleluia. Então é bem claro aqui, irmãos, que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, né? Então é um ser realmente singular, diferenciado. E aqui o ateu, né, tentam mudar essa história, né? Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas que foram criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade por ser humano em relação às demais espécies. Por isso que vem aquele pensamento deles que nós saímos do macaco, que nós fomos evoluindo, porque eles não querem aceitar que nós somos a imagem de Deus, do Deus Criador. Então eles fazem de tudo para impedir, né, que a gente aceite isso. Nesse aspecto, para eles o ser humano não possui uma alma imortal. Aquilo que eu falava, para eles termina ali no caixão, né? Quando entrar no caixão, terminou. Não existe mais nada, acaba ali. Então por isso que eles não aceitam uma alma imortal, que algo ainda vai continuar acontecendo. E por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Então olha como é pobre o pensamento do ateu, né? E do materialista. Ele só enxerga esta vida. E a cada ano que passa a gente vê que essa vida é curta, é muito passageira. Então Deus gastou, o Criador, não é? Se eles pensam assim, né? A natureza, se foi a natureza que criou tudo isso, será que ela gastou tanto tempo, tanto aperfeiçoamento para nós ficarmos aqui só esse tempo, né? Esse curto tempo e deu? Parece tão vago esse pensamento que até eles mesmos não conseguem sustentar esse pensamento, né? Existe todo esse universo tão grande, tão maravilhoso, o ser humano está aqui dispondo disso só para passar aqui 40, 80, 90 anos e deu? Não, né? Nós temos certeza que Deus fez tudo isso porque Ele tem um plano maior e a eternidade não se compara aos anos aqui na Terra. Então é isso que nos dá ânimo, nos sustenta e nos dá a clareza deste Deus. Deus é maravilhoso, Ele não fez somente esse tempo aqui, Ele fez a eternidade, preparou para nós. Por isso nós podemos nos alegrar na certeza de que vale a pena, né, irmãos? Vale a pena conhecer esse Deus. Então a sinopse do 3 diz assim: a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Vamos entrar aqui então na última parte, no 4, que diz: respondendo ao materialismo e o ateísmo. Afirmando as verdades da Bíblia, qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neoteísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É a Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus e uma forma precisa e sem erro. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador. É bem claro lá, Gênesis 1, né, do 1 e 2, que diz aqui, está até aberto: e no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então é bem claro aqui, a Bíblia demonstra desde o início que Ele é o Criador de todas as coisas, e crendo nisso,
nós não precisamos de muita coisa, precisamos só olhar a claridade do céu ali fora e dizer: Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus está em todas as coisas, amém? Sustentador e mantenedor do universo, Hebreus 1:3. É isso aí, Hebreus 1:3. Glória a Deus. Aqui vai continuar, quer ver? A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a expressão de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? E então isso tudo aqui nos mostra que realmente Deus, ele se comprova, né? As coisas que ele criou comprovam quem ele é, né? As coisas que ele fez comprovam a sua grandeza. Então o ateu, o materialista, ele tenta impedir essa existência, né? Como se Deus não tivesse criado nada, que foi o Big Bang lá, não sei o que, a explosão. Eles tentam de toda forma não deixar, né, que a gente entenda que existe um Deus acima de todas as coisas, e esse Deus é que nos deu a vida. Eles tentam comprovar todas as coisas, mas a vida eles não conseguem comprovar, né? A vida eles não explicam. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que acho que o pastor leu ali, né? Hebreus 1, do 1 ao 3. Que é... Aqui, ó, mas vamos ler do primeiro ali, então. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele fez todas as coisas e se revelou em Jesus para nós. No 2 diz: fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles dominam da ciência, na verdade, é um cientifismo, ou seja, a ciência usada de forma de seus parâmetros, a princípio, para confirmar sua crença ou ideologia, já devidamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, a Bíblia nos mostra, né? E nós sabemos que nós não somos só matéria. Nós não somos só o corpo aqui, né? Que vai apodrecer, que vai ficar aqui na terra. Mas nós temos um espírito e uma alma. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé e também nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. A sinopse aqui do 4 diz: a igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da razão. Então a nossa conduta deve ser apenas apresentar a palavra de Deus, né? Em todos os momentos, quando se deparar com um ateu, com alguém assim que seja materialista, é apresentar a palavra de Deus, o que diz a palavra, e essa confirmação é que comprova as coisas. Não é a nossa razão, mas é a Bíblia, né? Enquanto eles têm só a sua razão, né? Eles querem ter só o seu pensamento, o seu credo, e não conseguem provar, né, que Deus não existe. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas comprovam a existência do nosso Deus. Aqui na conclusão nós vamos ver assim, irmãos. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como
a sutileza do engano que procuram espreitar a igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e pelo ateísmo e dar o verdadeiro sentido à vida do ser humano. Amém? Então nós vemos, irmãos, que essa lição aqui ela é bem prática. Nos abre os olhos, nos mostra a realidade que está aí fora, né? Se nós estivéssemos nos preparando aqui para um evangelismo, nós deveríamos saber primeiramente, né, que nem o bom treinamento, quem nós vamos enfrentar, né? Lá fora, com quem nós vamos nos deparar. E nós sabemos que hoje nós vamos nos deparar com pessoas desta forma aqui. Pessoas ateias, pessoas materialistas, pessoas que somente creem no que vê. Então, muitas das vezes, essas pessoas têm que ser enfrentadas, confrontadas, primeiramente com a palavra de Deus, né? Porque a nossa palavra sempre vai ter uma contradição. Como eu falei, um colega de trabalho, um parente, essa pessoa já criou na sua mente lá, né? Já criou as barreiras e ela não aceita tirar essas barreiras, né? E aí você vem com alguma coisa, ela até mesmo vai te jogar uma pedra de volta, né? Ah, mas tu é esse, tu é o fulano, tu é o ciclano, tu fazia isso, tu fazia aquilo. Até com Jesus foi assim, né? Jesus chegava dizendo, quem é esse aí? Não é o filho da Maria, né? Do José? Não, esse aí não. Como é que esse aí vai ser o filho de Deus? Então, nós também, né, sofremos isso. Nós queremos levar uma palavra e a pessoa já está com a sua barreira pronta, né? Já está com a sua preparação ali, ela não aceita. Então nós devemos criar estratégias, como a lição falou aqui, isso é bem real, tem crescido muito. Eu acredito até que nos últimos tempos aí muitos irmãos se desviaram, né? Deixaram de seguir a Deus e se tornaram ateu, por mais que não confesse. Mas o que é uma pessoa que não mais está servindo a Deus, que não mais busca o Senhor e está aí parado no mundo? É um ateu, porque ele deixou de praticar as coisas, né? O Deus dele não é o nosso Deus, com certeza. Então essa pessoa aí está nas coisas materiais, materialista, está querendo viver somente pelo cada dia. E o que nós devemos fazer é orar, né? Orar muito, pedir estratégias para Deus, de que forma a igreja desses últimos tempos vai agir com isso, porque é uma dificuldade muito grande. Os corações estão muito endurecidos, corações que quem sabe um dia já aceitaram a palavra, já ouviram a palavra, mas deram para trás, né? Como diz, retrocederam na fé, deixaram de servir a Deus. Aí eu creio que a casca se criou ainda mais, né? Ficou mais dura ainda, mais difícil ainda, porque você vai falar com essa pessoa. Eu agora há pouco me deparei com um caso assim. Eu perguntei para ela, tu não serve a Deus, tu não é da igreja? Não, já fui batizado. Falou com uma satisfação aquilo, né? Mas eu sabendo que estava com a vida bem longe dos caminhos de Deus. Mas por ter sido um dia batizado, ele, não, já fui batizado. Então ele já está com a resposta pronta. Então se torna pior ainda. É pior do que uma pessoa que nunca ouviu a Deus. Porque é uma que veio, sentou, quem sabe, no banco, se batizou, foi embora e acha que agora não precisa mais. Então olha como a dificuldade nesses últimos tempos vai ser ainda maior. Porque as pessoas não estão apenas com uma capa, né? Estão com várias capas protegendo, não deixando a palavra entrar, não deixando o Espírito Santo fazer a obra. Então nós precisamos de muita oração realmente para que Deus nos dê capacidade, né? O poder vem dele, né? Nós sabemos que o poder dele está agindo no nosso meio e nós não podemos abrir mão de que a igreja continue fazendo a sua obra. Está difícil, mas Deus vai dar a vitória. Se está complicado, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai mostrar a maneira. Às vezes parece muito difícil, mas quando Deus está no negócio, a coisa acontece, né? Quando Deus está com a sua presença, nós vamos ver que Ele é capaz de mudar as coisas. Eu vou passar de volta para o irmão aqui e agradeço por terem me ouvido, né? Esse tempinho aí.